Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia 1º de abril. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois o versículo 10º e de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus percorria a Galileia. Não andava pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus em Jerusalém, chamada Festa das Tendas. Os irmãos de Jesus subiram para esta festa e ele também subiu, não publicamente, mas como que às escondidas. Em Jerusalém, algumas pessoas diziam: não é este a quem eles procuram matá-lo? Como é que ele está aí pregando publicamente? Será que as autoridades acolheram a ele como Cristo de Deus? Mas a este nós sabemos quem é e de onde veio. E quando vier o Cristo, deste ninguém saberá de onde veio. Em alta voz, Jesus então proclamava: em verdade me conheceis e sabeis de onde eu venho, mas não conheceis aquele que me enviou, porque ele é fidedigno e eu vim em seu nome. Eu fui enviado por ele, e a este vós não conheceis. Eles ficaram muito bravos com Jesus e quiseram colocar as mãos sobre ele para prendê-lo e matá-lo, mas não o fizeram, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu e você podemos ter conhecimentos muito diversificados sobre Jesus, diversos modos. Podemos conhecê-lo historicamente como um vulto do passado, como uma personagem do passado, como um homem bom, como um lunático, ou até mesmo como um revolucionário. E esses são conhecimentos intelectuais que ainda não geram seguimento. Porque o conhecimento que nós precisaremos agora, aqui nesse momento, é aquele conhecimento que o ressuscitado dá aos discípulos de Emaús, iluminando as suas inteligências, fazendo com que a manifestação do mistério do Cristo de Deus pudesse acontecer no coração e na inteligência de cada um de nós. Não basta ser mestre em Israel, dizia Jesus um dia. Não basta ser mestre em Israel. Por isso hoje, os ouvintes de Jesus têm muitas informações sobre ele. E nesse momento, ele começa então a desapontá-los ao dizer que mesmo conhecendo as Escrituras, mesmo participando dos ritos, mesmo sendo chamados de filhos de Abraão, eles ainda não conseguem compreender o mistério de Deus. Por isso Jesus vai dizer: vós me conheceis, mas aquele que me enviou é fidedigno e a este vós não conheceis, porque não conheceis o mistério do Pai ao enviar o seu Cristo para vós. Nós estamos entrando nos momentos finais da Quaresma e a nossa prece desse dia é que peçamos ao Senhor que a penitência quaresmal e a iluminação do Espírito Santo ajude cada um de nós a conhecermos verdadeiramente o Cristo de Deus e a segui-lo, e segui-lo com uma vida testemunhal. Por isso, hoje, nesse evangelho retirado do livro de João, nós vamos encontrando Jesus se manifestando e a incredulidade dos seus ouvintes que impedem a eles de aderirem ao plano de salvação do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como gostaria de poder sentar perto do lado de cada um de vocês e juntos eu e você, procurarmos a nossa renovação espiritual. O pastor só pode pastorear aquele que quer ser pastoreado, só pode alimentar aquele que quer comer, e só pode pastorear quando há credibilidade. Sem autoridade moral, sem autoridade espiritual e sem autoridade doutrinal, nenhum de nós conseguimos evangelizar. E quando isso não acontece, nós fazemos da igreja uma associação de moradores, às vezes também uma instituição lúdica, uma instituição de assistência social,
e percorremos o caminho atrás de um ser ou de um vulto chamado Jesus de Nazaré, que não convoca a nossa vida à conversão. E assim, nós vamos então trabalhando em nossas pastorais com muitas picuinhas, com muitas intrigas, com muitas vaidades, e com isso nós vamos minando, nós vamos enfraquecendo, vamos ofuscando o brilho do Evangelho. É preciso que eu e você supliquemos ao Senhor que Ele manifeste a sua face para nós, que Ele permita que nós o conheçamos e que esse conhecimento não venha somente encher as nossas cabeças de informações intelectuais e científicas, mas que mudem os nossos corações, que convertam as nossas vidas. Maldito o conhecimento que não se converte em amor, dizia São Boaventura. Maldito o conhecimento que não se converte em amor. A Quaresma é sempre esse tempo propício de renovação espiritual, onde nós, utilizando os exercícios quaresmais da esmola, do jejum e da oração, vamos suplicando ao Senhor misericórdia pelos nossos pecados, reaproximarmos novamente do Senhor e assim nós possamos evangelizar, porque ninguém pode dar o que não tem. Hoje Jesus fala aos seus ouvintes: vós me conheceis e sabeis de onde eu venho, mas aquele que me enviou, vós não o conheceis, porque ele é fidedigno, e eu fui enviado por ele, e ele me enviou. Esse conhecimento não nasce da cultura livresca, não nasce da especulação científica. A cultura livresca e a especulação científica são portas de entrada, início de um caminho. Mas se o Senhor não se manifesta a nós, se o Senhor não se revela a nós, todos esses conhecimentos ficam somente como informações humanas, fontes de vanglória, fontes de disputa, mas incapazes de pastorear a nossa alma e de pastorear os nossos corações, e assim nós podemos até estar dentro das nossas igrejas com o coração cheio de incredulidade, e em nossas assembleias com o coração cheio de intrigas, cheio de impiedade. Supliquemos ao Senhor nesta manhã. Peçamos a Ele novamente que mostra-nos a Tua face. Peçamos a Ele que ilumine as nossas inteligências, que converta a nossa vontade, para que assim nós possamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus de Nazaré. E esse conhecimento, somente o Espírito do Senhor pode nos dar. É pela fé que nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. É pelo Espírito que nós acolhemos o seu plano de salvação. Logo mais às 7 horas da manhã e às 19 horas nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Das 14 até às 18 horas teremos a adoração ao Santíssimo. E às 20 horas teremos a Via Sacra. E amanhã, sábado, de 8 às 13 horas, teremos o nosso projeto social Oficina do Ser mais Esporte. Às 16 horas, a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz e também às 19h30 na comunidade São José do Amazonas. Grande e magnífico Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me fé reta, esperança certa e misericórdia sem limites. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.